Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A paz seja com todos que ouvirem este culto, que dê credibilidade a estas palavras que vai ser pregada, porque foram pregadas e é pregada pelo único pastor da congregação. E por todos aqueles que vêm dele, que são verdadeiros, que faz tudo por amor, de graça, sem receber nada. Por isso, a diferença é grande entre os falsos, que estão em altares recebendo. Você nunca pode ser curado nem curada por eles. Mas se creres neste pastor verdadeiro e que dá de graça o que recebeu, serás curado e curada da tua enfermidade, não importa ela qual seja. Basta ouvir este culto 3 vezes ao dia, durante 1 hora cada vez, e receberás a bênção do Senhor dos céus. Amém. Vamos dar início àquilo que realmente cura e liberta. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe o Senhor da vinha: ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e lhe paga o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora. Tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas o Senhor da vinha respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não acertei contigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos pastores evangélicos e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoite crucifiquem,
e ao terceiro dia ressuscitará. Então, se aproximando-se dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, ele disse: que quereis? E ela respondendo disse: que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita, Senhor, e outro à tua esquerda, no céu. Jesus, porém, respondendo disse: não sabeis o que pedis, mulher? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. Disse-lhe Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, seja vosso servo. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava por ali, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais gritavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, lhe tocou nos olhos, e logo foram abertos, e eles o seguiram a Jesus. Quando se aproximou de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está em frente de vós. Logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e me trazei. Se alguém vos perguntar alguma coisa, direis que eu preciso e logo o enviarei. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei, aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe mandou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-o assentar em cima. Muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão ia adiante, e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, paz na terra e no céu. Bendito o Rei de Israel. Hosana, Hosana.
bendito o Rei de Israel. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, na Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam dentro do templo e negociavam. Derrubou as mesas deles e as cadeiras dos que vendiam e negociavam no templo. E disse-lhe a todos: está escrito, a minha casa será chamada igreja de oração, mas vós a tendes convertido em igreja covil de ladrões. E foram ter com Jesus ao templo cegos, coxos, e Jesus os curou. Vendo então os principais dos pastores evangélicos e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos glorificando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram a Jesus: ouves o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Aleluia. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome e, avistando uma figueira perto do caminho, Jesus dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como se secou imediatamente a figueira? Na hora que ele falou. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, se não duvidardes dessas palavras, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim também se fará. Tudo o que pedirdes, crendo nestas palavras, recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos pastores evangélicos, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades pregas e fazes estas maravilhas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, também eu vos direi, com que autoridade faço tudo isso? Me digam, o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensando os fariseus entre si, dizendo: se dissermos que era do céu, ele nos dirá então: por que não crestes? E se dissermos que era dos homens, o povo será contra nós, porque todos consideram João como profeta. Respondendo a Jesus, eles disseram: Senhor, não sabemos. E Jesus lhe disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo ao pai, disse: não quero, meu pai. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, lhe falou de igual modo. Respondendo também, disse: eu vou, meu pai. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos, as meretrizes, entraram adiante de vós no reino dos céus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram nestas palavras. Vós, porém, vendo tudo isto, nem depois de vos arrependeis.
para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois ele enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, o senhor da vinha enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo dará os seus frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que o reino dos céus vos será tirado, será dado a uma nação que deu os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos pastores evangélicos e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham Jesus como profeta. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não são dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontravam, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei entrou na festa para ver os convidados e viu ali um homem que não estava vestido com vestes de núpcias. E disse-lhe o rei: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu e disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra para ter de que acusá-lo. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho do Criador dos céus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, de ninguém tu respeita, porque não olhas a aparência de homens. Falas para qualquer um, seja rico, seja pobre. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César, o imposto ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia do seu coração, disse: por que me experimentais, hipócritas? Me mostrai a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus disse-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disse-lhe eles: de César, o imperador de Roma. Então disse-lhe Jesus: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dás, pois, ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto de Jesus os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morresse alguém, não tendo deixado filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não teve filhos. Deixou sua mulher e seu irmão, a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro até ao 7. Por fim, depois de todos, morreram também a mulher. Portanto, na ressurreição dos mortos, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não, conhecendo esta Escritura, nem o poder do Criador, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos do Criador do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que o Criador dos céus vos declarou, dizendo: eu sou o Criador de Abraão, eu sou o Criador de Isaac, eu sou o Criador de Jacó. Ora, o Criador não é Criador de mortos, mas de vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que Jesus fez emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da Escritura? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda essa Escritura e os profetas. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: perguntou a eles: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: é filho de Davi. Disse-lhe Jesus: como então? Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés.
Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como Davi é seu filho? E ninguém podia responder a Jesus uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então falou Jesus em alta voz à multidão, para que todos os fariseus ouvissem, e disse Jesus aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados, difíceis de suportarem, e os põem aos ombros. Porém, eles nem com o dedo querem movê-los, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Eles amam os primeiros lugares nas ceias, eles amam as primeiras cadeiras nas sinagogas, nos templos, e as saudações nas praças quando vão discursar mentiras, e os seres chamados pelos homens de pastor, pastor. Vós, porém, não querais ser chamados de pastor, porque um só é o vosso pastor, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis pastor, porque um só é o vosso pastor, que é o Cristo. Porém, o maior entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sobem no altar de noite com título de evangélicos, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entras, nem deixas entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas evangélicos, que sobe no altar de noite com o título de pastor para enganar, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações que eu não ensinei, mas que aprendestes com os demônios. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pastores evangélicos, que sobe no altar de noite para enganar, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosselito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos evangélicos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro no templo, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está nele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono do Criador e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, evangélicos e hipócritas,
pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deverias ter feito essas coisas, porém não omiti aquelas. Condutores cegos, hoje vós dizimais é dinheiro, não é mais hortelã, nem cominho, nem endro, mas só queres dinheiro, seus hipócritas evangélicos pastores, que enganam a nação, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, pastores falsos, evangélicos, hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro, caiados, que por fora realmente pareceis formosos, mas interiormente estáis cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois os filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno que está preparado para vós? Portanto, eis que eu vos envio profetas verdadeiros, sábios, escribas, e a um e a outros deles matareis, crucificareis, e a outro deles açoitareis, mas nas vossas sinagogas, nos templos, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados, quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.